visitam, sejam muito bem-vindos. Que Deus o abençoe e louvamos a Deus por vocês estarem aqui conosco nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo, meus irmãos, em Efésios, capítulo 2, dos versos 11 até o 22. Como hoje é um dia em que nós teremos batismos e recepção de novos membros, esse texto vai nos lembrar a respeito do corpo de Cristo, como Cristo ele age, ele agiu, formando de povos um só corpo, ele é a cabeça, graças a Deus. Efésios capítulo 2, dos versos 11 a 22. Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus, diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus nessa manhã. Nosso Deus, bendizemos e louvamos o seu santo nome por essa manhã em que o Senhor nos permite nos reunir aqui para cultuar ao Senhor, para servir ao Senhor. Deus amado, verdadeiramente aqui está o nosso descanso. E é aqui, Deus amado, que o Senhor nos fortalece, nos encoraja para encararmos, ó Deus, a semana que virá. Te louvamos, ó Deus, por sua promessa, por sua graça, pela vida de Cristo e pela salvação operada a nós por meio de Jesus. Deus amado, que o seu Espírito possa trabalhar nossas vidas para que o nosso culto seja agradável somente ao Senhor. Deus amado, nos conduza, nos fortaleça e nos ajude para que a nossa vida glorifique o seu nome nessa terra. Deus amado, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e que o Senhor, ó Deus amado, possa se fazer presente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, graças a Deus. Como é bom adorar a Deus, né? A gente fica imaginando os louvores diante do Senhor, né? Como o Senhor recebe por sua bondade, graça e misericórdia a nossa adoração. Meus irmãos, eu quero aproveitar esse momento, eu quero convidar o Fernando, pastor Fernando, para vir aqui à frente. A gente tinha pensado nisso já de antemão. Pode vir aqui, pastor. Eu pedi a ele que ele desse uma palavra para que se tornasse conhecido da igreja. Alguns ainda não o conhecem. E ele é pastor da Igreja Batista Salvos pela Graça em Camboriú, igreja a qual nós temos ajudado, assim, temos cooperado, ainda queremos ser mais pleno, mas estamos cooperando com eles. Nós somos como uma igreja mãe, adotamos no meio do caminho, né? Mas é um trabalho bem desafiador e ele vai dar uma palavra para a igreja. Ele dá uma palavra para a igreja para se tornar conhecido. Nós oramos por eles. Agora estão conhecendo quem é o Fernando, o pastor Fernando. Tem mais pessoas lá. Futuramente nós vamos conhecer, se Deus assim permitir. Eles só são organizados como igreja, um grupo pequeno, mas já organizado. Aqui está a confissão de fé deles. Já está até formada num caderninho, num livrinho tão bonitinho, né? Bem agradável. E ele vai dar uma palavra sobre a igreja e para vocês conhecê-lo um pouquinho mais, tá bom? Obrigado, pastor Norival. Graça e paz, irmãos. É um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã, durante essa semana.
É a terceira vez que eu estou aqui em Montemor. Nas outras 2 vezes eu estive na Conferência Fiel e passei por aqui, me hospedei na casa do pastor Norival e da Valéria. E trago o abraço dos irmãos da nossa igreja lá em Camboriú. Quando nós iniciamos esse processo de plantação, nós estávamos comprometidos com as Escrituras. E o desejo de caminhar com a igreja em Montemor foi um desejo teológico, foi uma escolha, para nós, foi uma escolha teológica. É teológico. Nós não podemos caminhar se não estivermos de acordo. E, infelizmente, o nosso estado, o estado de Santa Catarina, é um estado muito necessitado do avanço do Evangelho. Por incrível que pareça, a nossa cidade, Camboriú, uma cidade de 110 mil habitantes, é uma cidade onde você tem muita dificuldade de encontrar uma igreja biblicamente saudável. Muito difícil. Ela possui uma grande parte de sua população católica romana, praticantes, e uma outra parte, uma grande parte também, neopentecostal. E diante desse cenário, meus irmãos, o evangelho precisava ser anunciado naquele lugar, porque muitas pessoas ainda estão longe de Jesus. Naquelas cidades, muitas pessoas vêm de todos os cantos do Brasil e em alguns lugares do mundo, e muitas delas estão afastadas do caminho do Senhor ou nunca ouviram o evangelho. E nós sabemos que uma igreja, para que ela tenha uma vida longa, é necessário que ela seja fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. E que ela esteja comprometida com as marcas de uma igreja saudável. Então, é com muita alegria, meus irmãos, que eu estou aqui nessa manhã, que eu vim aqui passar esses dias com vocês. Os nossos irmãos lá gostariam de estar aqui também, mas, enfim, a agenda deles também é bem complicada. Minha esposa gostaria de estar aqui com vocês essa manhã, mas por motivos de trabalho ela não pôde estar. Mas nós gostaríamos muito mesmo de ter essa caminhada, essa cooperação. A marca dos batistas é a cooperação. E graças a Deus nós temos sido muito, muito abençoados por essa igreja. E essa bênção que nós recebemos não começou agora, começou em 2019, que por meio do pastor Norival, da Valéria, pastor Li também. Então, assim, meus irmãos, é uma alegria. Nós temos muitos desafios, muitíssimos desafios. Hoje nós somos 9 membros pactuados, pessoas que se pactuaram, e nós temos hoje uma média de 4, 5 pessoas que frequentam com regularidade os nossos cultos, mas eles não são crentes ainda. Eles não foram batizados em nome da Trindade e por imersão. Eles não caminham com Jesus. Então, eu sei que os irmãos já oram, mas que os irmãos sempre lembrassem de nós e desses irmãos que estão lá e dessa cidade. Uma cidade muito grande, meus irmãos, uma cidade que tem um potencial de crescimento, de chegar talvez a 300, 400 mil habitantes, porque a extensão de Camboriú é uma das maiores em extensão do estado. A cidade de Balneário Camboriú, ela já esgotou o seu crescimento. Então agora é a cidade vizinha, que é a nossa cidade, que vai ter esse maior crescimento. E com isso nós temos demandas de líderes. Então peço que os irmãos se lembrem de orar, que o Senhor levante líderes, que o Senhor levante presbíteros, pastores, diáconos. Para finalizar, meus irmãos, eu estou aqui com muita alegria, porque nesse mesmo momento nossa igreja está reunida. Nossa igreja está reunida. E um dos membros que tem caminhado de perto com a gente, comigo e com minha esposa, ele e sua esposa, o Fernando, meu xará, ele vai conduzir o culto nessa manhã e vai trazer a palavra de Deus, vai ser boca de Deus. Será a primeira vez, meus irmãos, que ele vai pregar na vida dele. Ele era membro numa igreja de 700 membros. Uma igreja que ele não achava que tinha
dons e talentos, mas ele servia na porta com alegria, recebendo as pessoas. E diante dessa plantação, ele abraçou, aprendeu a tocar violão, então ele cuida do louvor. E com o passar do tempo, a gente tem trabalhado para que ele possa também compartilhar o evangelho. E nessa manhã, ontem nós lemos o esboço do sermão deles, irmãos, eu quase chorei de alegria. Tenho certeza que o evangelho estará sendo pregado nessa manhã lá. Amém? E que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Fernando. Agora ele está conhecido. Bote nas suas agendas, já não colocou, né? Ainda. Coloque seu nome, a igreja e ore por essas necessidades. É um grande desafio. Meus irmãos, eu quero, nesse momento, dar continuidade e convidar. Nós teremos agora um momento chamado de profissão de fé. Nós teremos irmãos que estão caminhando conosco já há algum tempo, que serão submetidos a esse momento para aprovação ou não da igreja, né? Porque é a igreja que aprova, como aprovando a sua fé como membros, né? Para se tornarem membros dessa comunidade. Quero convidar aqueles que vão participar desse momento aqui como novos membros para virem aqui à frente e sentarem aqui. Silvia, Leonardo, Gabriel, Ana Luísa, Laura, cadê a Laurinha? Ana Laura. A família do irmão Gilmar, cadê? Eles têm um sobrenome comum, ainda não guardei, Esteves, né? Pode ser, o irmão Gilmar? Pode ser família Esteves? A família Esteves. Nesse caminho, alguns, meus irmãos, nessas conversas, esse acompanhamento com eles, alguns não estão aqui, obviamente. Isso aí faz parte do processo mesmo. Alguns vão vir mais adiante e os que estão aqui já foi acompanhado pelo presbitério e nós entendemos que devemos encaminhá-los à igreja para esse momento. Vamos lá. O que nós consideramos importante, né, nesse processo de admissão? Até o pastor Fernando me perguntou hoje pela manhã, né, o que vocês fazem? Qual é o processo para admitir, né, alguém como membro? Então, algumas coisas bem básicas que a gente já conhece. A frequência aos cultos regulares da igreja. Frequência na igreja. Essa é uma forma, meus irmãos, da igreja olhar, da pessoa conhecer, da igreja acompanhá-los, da igreja conhecê-los, né, e verificar quem são esses novos que estão chegando. A frequência é importante nas atividades regulares. Classe de membresia. Ela sempre começa com a data marcada. O que é classe de membresia? Onde eles ouvem, obviamente, são discipulados. Né? Alguns já vêm de outras igrejas, então o processo é o mesmo para todo mundo. Vai conhecer a igreja, nós trabalhamos a nossa confissão de fé, uma das coisas que nós apresentamos de conhecimento para eles, né? Visitas dos presbíteros, normalmente a gente tem buscado fazer duas, né? Sempre uma no começo, quando eles chegam, estão na classe já, uma no final. Aí no final já é a entrevista, né, que a gente chama de membresia para membresia, e avaliações. A gente vai avaliando. É assim mesmo, né? Tem que ser assim. Precisa ser assim. Isso dá segurança para eles, confiabilidade em todo esse processo. Para vocês entenderem mais ou menos, algumas perguntas direcionadas a eles como novos membros, é feito isso nas entrevistas, nos encontros, nas visitas, por exemplo, pelo presbitério. Eles falaram um pouco sobre experiência de conversão. Para nós é importante entender a conversão. É fundamental. A convicção, a forma de batismo para aqueles que já foram batizados, para a gente entender como foi o batismo, se foi um batismo que nós batistas entendemos como, por exemplo, por imersão, e também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente sempre pergunta o significado do Evangelho. O que ele entende? O que é Evangelho? Né? Se não entende isso, as pessoas estão dentro das igrejas, mas não estão compreendendo o que é Evangelho. Estão aqui no movimento apenas, mas não sabem. Porque deseja ser membro da igreja, se deseja ser, e porque deseja ser membro da igreja, uma afirmação que a gente faz para eles, e que se eles compreendem que a igreja é formada por pecadores,
Porque quando eles entendem isso, eles vão também entender as deficiências que vão enxergar no corpo de Cristo e saber lidar com isso também diante de Deus. Vocês concordam com a doutrina que nós pregamos aqui, bíblica? Compreende e aceita a liderança constituída nesta igreja de uma forma bem específica? Se eles entendem a responsabilidade deles como parte do corpo de Cristo, isso é fundamental. Às vezes você vai caminhando na igreja, as pessoas caminham 30 anos, mas não entende que eles fazem parte de um corpo do qual eles se servem e devem servir. Né? Isso é importante, entendemos que seja muito importante, a ideia da cooperação. Tem alguma coisa que não concorda? Para a gente entender isso um pouco mais. Vida financeira, a gente pergunta algumas coisas também. Não é que nós intrometemos na vida do irmão, mas uma vez, meus irmãos, que você faz parte dessa comunidade, a gente precisa saber um pouco mais um do outro. A sua vida já não passa a ser a sua vida alheia da sua comunidade. Né? Então, a vida financeira, a gente pergunta, quer saber como que está. Não queremos que a pessoa mostre números para nós, mas como que está essa organização? Há dívidas, como que estão? Questões judiciais, muitas vezes pendentes. Essas perguntas nós fizemos. Eles estão aqui, ó. Sabe que a gente fez essas perguntas para eles. E também, o que eles pensam com relação a alguns temas muito atuais que nós entendemos biblicamente, já temos definições bíblicas sobre isso, mas o que eles pensam sobre isso, que é muito reinante fora da igreja, aí, de uma forma muito forte, que é o divórcio, união homoafetiva, aborto e coisas semelhantes. Tá? É só para os irmãos terem uma noção do que foi trabalhado com eles em termos de perguntas, para a gente entender um pouco mais sobre eles. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa que nós tivemos com todos eles sobre isso. Muitas coisas estão em crescimento e formação, tá? Eles não estão formados, eles estão em obra, como nós estamos também em construção. E graças a Deus por isso. Ok, meus irmãos, feito isso, o presbitério, ele considerou esses irmãos aptos, o presbitério dessa igreja, os pastores, considerou esses irmãos aptos para virem à frente da igreja e, mediante testemunho público, eles poderem ser aprovados para se tornarem membros dessa comunidade. Isso só para os irmãos terem informação do que acontece. E aí talvez trazer um pouquinho mais de segurança também para os irmãos, tá? Não são perfeitos, né? E não garantimos, né, que amanhã alguns deles não venham a ter algum problema de pecado, disciplinar, como acontece hoje na própria comunidade nossa, que já está em andamento. Tá bom? Precisa entender bem isso aí. E eu quero passar agora... Toda morte o sofrer, não me assusta, não jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo que acabou e veio possa toda morte o sofrer, não me assusta, não jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Para eles darem alguma palavra sobre a fé, a vida, o que eles quiserem falar. Eu falei para eles, escrevam, se quiser pode escrever alguma coisa, mas façam isso publicamente, para a igreja conhecer vocês, não ficar apenas no que eu estou falando aqui. Pode começar nessa ordem mesmo, tá, irmão Gilmar? Tudo bem? E eles escreveram alguma coisa, alguns escreveram muito menos, outros menos, talvez não seja importante a quantidade, mas terem uma noção de quem são eles. Pode ficar assentados, fique bem à vontade. Esse é o... Pode falar o nome, tá, irmão Gilmar? Pode ligar. Bom dia, igreja, graça e paz, irmãos. Meu nome é Gilmar, sou da família Esteves, moro no Jardim Panorama, aqui em Montemor. Já estou aqui na igreja há alguns meses, se preparando para ser membro da igreja. Já fui batizado em outra igreja, mas foi aqui que encontrei o verdadeiro ensinamento da Bíblia.
Eu creio que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é o caminho, a verdade que devemos seguir. Para mim, eu não consigo mais viver sem Ele em minha vida. Sou grato por Deus estar em todo momento da minha vida, sendo o Criador de tudo e por ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Confesso pela minha boca e com o coração que Deus Pai e Jesus Cristo, sendo o meu Salvador, hoje e sempre, pelo resto de minha vida. Em Romanos 10, 9, está escrito: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou diante dos mortos, será salvo. Eu não fiz nenhum, não escrevi nada para eles, apenas me ofereci se precisarem de ajuda, alguma orientação. Então, eles escreveram que acontece, que eles creem e pensam. E é um momento também deles estarem bem nervosos para pegar microfone, falar, mas considerem isso. Que bom, graças a Deus. Obrigado, irmão Gilmar. Que bom ouvir isso. Essa é a irmã Débora. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Me chamo Débora. Eu escrevi algumas coisas aqui assim. Sou grata a Deus por estar aqui nesta manhã com todos vocês. Sou batizada em outra igreja também, que foi onde eu tive certeza de Cristo e o verdadeiro evangelho. Mas esse ano eu conheci a primeira igreja batista de Montemor e crendo no Senhor Jesus e a sua palavra, que aqui tivemos uma verdadeira palavra que é Cristo. Que Jesus é o único e o Salvador, desejo servi-lo com todo o meu ser, tendo certeza de que um dia ele voltará para reunir os salvos, os quais ele habitará eternamente. Aí eu coloquei um versículo, Mateus 10, 32, que, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Amém. Obrigado. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Meu nome é Lorena, eu tenho 16 anos, já estou há alguns meses vindo aqui com a minha família e participando da classe de novos membros. Já sou batizada, me batizei com 12 anos. Quero fazer parte dessa igreja porque encontrei aqui um lugar com um ótimo ensinamento da palavra e porque quero servir a Deus com toda a minha vida. Acredito em Jesus Cristo como meu único Salvador e creio na palavra de Deus. Agradeço a Deus por ter me salvado e me libertado da condenação do pecado e pelo seu amor por mim. E desejo cooperar com esta igreja como parte deste corpo. Em João, capítulo 5, está escrito, porque este é o amor de Deus, que aguardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amém. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Bom dia. Me chamo Mirela, hoje eu tenho 16 anos, mas desde os meus 12 anos me entreguei completamente a Jesus. Venho de um lar cristão, onde fui criada e ensinada que devemos sempre estar em comunhão e em uma boa igreja. Hoje me sinto feliz em estar vindo nessa igreja, que já amo tanto, e a cada culto a Deus conhecendo mais da única verdade, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Em Hebreus 10, 23, está escrito assim: firmes guardemos inabalável a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que fez a promessa. Só para vocês entenderem, a Lorena e a Mirella são gêmeas. Precisava falar, né? Gabriel. Bom dia, igreja. O pessoal está desperto, né? É um prazer estar aqui com todos. Meu nome é Gabriel, para aqueles que ainda não me conhecem. Sou casado com essa esposa maravilhosa aqui. Tivemos o privilégio de nos casar nesta igreja. Também residimos em Hortolândia, mas estamos em processo de mudança para Montemor. Eu tive o desprazer de conhecer muitas coisas ruins muito cedo na minha vida. Eu não gostaria de entrar muito a fundo disso, mas é importante porque Deus faz isso, né? Deus nos transforma, Deus nos muda, Deus nos restaura, né? E aos meus 20 anos, mais ou menos, né? Dos 12 para os 20, foi bem cedo, me encontrava a caminho da morte, literalmente. Mas Deus teve misericórdia de mim
E desse dia em diante, eu entendi que existe Deus realmente, não há outro, e não há o que fazer, né? É só segui-lo e buscar a salvação em Cristo Jesus. Não me sinto digno de estar aqui, nem do sacrifício de Cristo por mim, e eu escolhi essa igreja porque eu entendi esse sentimento de verdade, porque é um sentimento real, em que nós não somos merecedores de Cristo, e não há nada que nós podemos fazer para sermos salvos através das nossas forças. E aqui eu encontrei a resposta disso. Por isso que eu escolhi esta igreja também. Não só pela maravilhosa recepção dos irmãos, pelo acolhimento que os irmãos prestaram, foi incrível. Escrevi algumas coisas aqui, né? Venho, então, diante dos irmãos declarar a minha fé em Cristo Jesus como o único suficiente Salvador, que sou salvo por intermédio da fé, através do sacrifício de Cristo. Amém. E somente através do sacrifício dele. Fui batizado nas águas em 2016, logo após esse encontro com Deus, quando eu decidi mudar minha vida e buscar a Deus. Fui batizado por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio no Evangelho como como vida, né? Vamos começar pela vida. Ou melhor ainda, creio no Evangelho como a vida do Deus encarnado, como homem, que morreu pelos meus pecados e ressuscitou para que eu pudesse ter a vida eterna. Amém. Quero agradecer em especial os meus sogros que nos apresentaram essa igreja, né, nos trouxeram aqui. Muito obrigado pela vida de vocês, sou muito grato. Quero agradecer à igreja também por ter nos recebido até aqui. Espero poder entrar no crivo dos irmãos aí, que os irmãos possam nos aceitar como membro. Muito obrigado. Esse Gabriel não é fácil, né? Tá vendo, Felipe? Ó, tava te devendo, né? Muito bem, Gabriel, respira fundo, isso mesmo. Eu testemunho, meus irmãos, graças a Deus por isso. É sincero, a gente acompanha ele há bastante tempo. Ana Luísa. Bom dia, igreja. Amém. Graça e paz. Amém. Eu sou a Ana Luísa, casada com o Gabriel aqui. E venho hoje, diante de Deus e de todos os presentes aqui, declarar a minha fé em Jesus Cristo, no Evangelho, e que, através da imerecida graça e misericórdia, me salvou da condenação do pecado. Criei e fui batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E anseio, a partir de hoje, fazer parte do corpo de Cristo por meio desta igreja, a qual já faz parte da nossa história. Agradecemos a Deus por esta igreja, que sempre nos acolheu e nos ensinou tanto. Me comprometo a testificar a minha fé, não apenas hoje e com palavras, mas com a minha vida, sempre buscando a santidade e arrependendo-me dos meus pecados. Não estava preparada. Peraí, gente. Essa é a Ana Laura. A Laura. Bom dia, igreja. Meu nome é Ana Laura, né? E hoje, diante de Deus e de todos, eu declaro a fé que transformou minha vida. Eu creio em um Deus que sempre esteve comigo e com a minha família, mesmo quando eu não o reconhecia. Ele me amou com paciência, me levantou quando eu caí e me mostrou seu amor, que é maior que qualquer erro. Hoje eu entendo o que o batismo realmente significa. É declarar ao mundo que minha vida pertence a Deus e que eu quero viver segundo a sua vontade. Entrego meu coração, meus sonhos e os meus dias na mão daquele que nunca me abandona. Obrigada, gente. Obrigado. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Que alegria estar vivendo este lindo momento em comunhão com os irmãos. Eu sou o Leonardo, tenho 35 anos. Cheguei até aqui graças ao nosso Deus maravilhoso. Muitos desafios, livramentos, alegrias e tristezas passei. Mas em todas as situações, Deus sempre me sustentou e me sustentará. O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos ama incondicionalmente, que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, por nossos pecados, e nos oferecer a vida eterna. É a mensagem de esperança, perdão e renovação. O Evangelho é o amor de Deus que nos
que transforma vidas, que nos chama para uma nova oportunidade de viver com propósito, em comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Minha fé no Senhor Jesus me dá forças nos momentos difíceis, esperança nos dias sombrios e alegria no serviço ao próximo. Eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para salvar a todos aqueles que creem, sem exceção. É a boa nova da salvação, graça e misericórdia que Deus nos oferece gratuitamente. Eu já fui batizado por imersão em nome do Pai e do Filho, e que Deus continue abençoando essa igreja, essa família, e muitas vidas possam ser alcançadas e ministradas através da palavra, assim como me alcançou e me transformou. Eu agradeço a oportunidade de todos, que Deus abençoe. Bom dia, chegou minha vez, né? Graça e paz, irmãos. Eu vou falar um pouquinho, escrevi algumas coisas aqui, espero que eu consiga ler tudo, mas meu nome é Silvia, tenho 38 anos e resido em Hortolândia. Eu venho de um lar católico até os meus 14 anos de idade. Após os 15 anos, passei a ter uma visão de mundo com muitos obstáculos. Me perdoem se eu me emocionar, tá bom? Rebeldia, influências e ensinamentos. Ali eu estava na escola da vida e longe da proteção dos meus pais. Nesse cenário, eu já via minha irmã, Dilma, indo algumas vezes para a igreja. Inclusive, eu fui algumas vezes, mas eu não gostava. Me sentia um peixe fora da água e não queria mais retornar. No entanto, hora ou outra, eu buscava outras igrejas que pregassem a palavra e vivesse o evangelho. Algumas reflexões vindo mediante pregações presenciadas, porém, ainda assim, não entendi o real motivo da não aceitação. Porém, as lutas que em nossa vida muitas vezes não deixam de acontecer, quando acontecia era no meu quarto, entre eu e Deus, entre choro e orações, que minha fé por Ele se revelava. A proteção no meu dia a dia, as coisas boas que aconteciam e acontecem, a coragem de enfrentar a rotina puxada, muitas vezes iniciando às 4 horas da manhã, sozinha, sem acontecer absolutamente nada, graças a Deus. A gratidão de sair de casa e voltar sã e salva não tinha outra explicação, é Deus o tempo todo. Escolhi essa igreja para esse momento tão especial. Eita, peraí que voltou aqui. Escolhi essa igreja para esse momento tão especial, por terem me acolhido de forma tão leve, sem bajulações, sem ilusionismo, sem forçar a barra, tudo no tempo de Deus e no meu, e com a compreensão do porquê hoje eu estou aqui me batizando. Aprendi sobre o Evangelho, que é a boa notícia de Deus para nós, de que Deus amou tanto o mundo, que deu seu único filho para morrer por nossos pecados, João 3,16. E que a nossa salvação, vida eterna e lar no céu são garantidos por meio de Cristo. Com isso, concluo com Lucas, capítulo 15, versículo 7, que diz: da mesma forma, há alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende, do que 99 justos que não precisam se arrepender. Eu sou muito grata, tanto ao George, que iniciou a palavra. Eu lembro que, quando eu fui no Novo Alvorada, foi a primeira igreja que eu comecei aqui, com as minhas irmãs, eu conheci realmente a palavra de uma forma diferente. Eu nunca gostei de ir para algumas igrejas que têm muito ilusionismo e que querem a nossa alma de qualquer forma. E eu não entendia muito bem aquilo, então eu não gostava. Então, quando eu conheci o George, a palavra passada por ele através de uma forma tão simples, eu comecei a fazer muitas reflexões e me perguntar várias coisas. Depois eu vim para cá, conheci o pastor, e eu sou muito feliz, estou muito feliz por estar aqui hoje, nesse momento tão especial. É isso. Obrigado, meus irmãos. Eu sei quanto esforço vocês fazem para falar isso. Falar isso não é difícil, eu sei. Mas falar aqui na frente, né, com o microfone, é mais difícil. Mas agradeço a Deus. Eles escreveram isso que estava no coração deles.
É isso aí, a gente precisava ouvir e conhecê-los um pouco mais. Muito obrigado. Irmãos, diante disso, e eu já disse que o presbitério os encaminhou já com força de proposta aqui para a igreja, o nosso estatuto prevê que, uma vez votado aqui, eles sendo aceitos, né, já automaticamente na próxima assembleia já são inseridos, né, como membros dessa igreja. Tá bom? E aí eu quero colocar diante dos irmãos, então, se há alguma pergunta, alguma consideração por parte da igreja sobre eles que são aqui. Alguém deseja uma palavra, uma pergunta, tem alguma dúvida? Fique à vontade, agora é o momento para isso. A gente não sei se teria facilidade de levar o microfone, mas acho que vamos ouvi-los bem. Alguém tem alguma observação? Alguém tem alguma coisa para falar? Olha, eu vi o irmão Leonardo num lugar assim tal, que não era muito apropriado. Claro que não, né? Tá bom, meus irmãos, estou entendendo que está sendo suficiente, tá? Com isso, os membros da igreja, os que são membros da igreja, da nossa igreja, aceitos já anteriormente, que são favoráveis à aceitação desses irmãos. 7 deles por aclamação. O que é isso? Eles estão vindo e nós estamos aceitando ele pela fé que eles já têm em Cristo e já foram batizados, já falaram até aqui. E 2 deles serão batizados, porque ainda não foram batizados. Tá? Mediante isso, os irmãos que aceitam esses nossos novos irmãos como novos membros deste corpo, afirmam a fé desses irmãos, levante uma de suas mãos. Está vendo? É isso aí, obrigado, irmão, pode baixar. Há contrário, mesmo sinal. Não há contrários, está vendo? Então, graças a Deus, meus irmãos, eu creio que de fato está sendo suficiente. A gente tem tomado todo o cuidado para que antes a gente tenha toda uma coisa muito clara. Mas eu quero dizer o seguinte, quando a gente ouve os testemunhos deles, cada um do seu jeito, nos edifica muito, né? Mexe muito com o nosso coração. Eu dou graças a Deus pela vida desses nossos irmãos. Muito bem, eu vou orar a Deus, agradecer a Deus, e nós vamos sair aqui. Os que vão batizar vão sair depois da oração, também vou sair, vamos trocar a roupa, vamos batizar, vamos retornar, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é o Deus dos milagres, e tem feito milagres, ó Deus, nas nossas vidas, no nosso meio, ó Deus, até hoje. Que coisa maravilhosa. Mas nós o conhecemos e sabemos que o fará, ó Deus, eternamente, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Obrigado por essas vidas, obrigado por esta igreja. Ó Deus, agora eles estão se tornando membro deste corpo, Senhor Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde, ó Deus. Que a palavra penetre nos seus corações. Que sejam cada dia, ó Deus, mais edificados na presença do Senhor, para a glória do Senhor. Que sejam trabalhados seus corações, ó Deus, de maneira que eles entendam o Evangelho e vivam esse Evangelho. Que cada dia mais, ó Deus, eles sejam libertos da tirania de pessoas, de líderes, ó Deus, que muitas vezes escravizam, mas não libertam, não ajudam nessa libertação do servo do Senhor para servi-lo, para adorá-lo em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-os, Senhor. E obrigado por esse momento. Para nós é uma alegria muito grande, Pai. Estamos felizes, estamos contentes. Que o Senhor, ó Deus, seja conosco. Que o Senhor nos renove a cada dia. E o Senhor nos abençoe e seja o nosso Deus, sempre, eternamente. Amém. Amém, meus irmãos. Eu convido o pastor Paulo para ajudar a equipe de cânticos. E nós podem sentar, depois eu vou chamá-los novamente, tá bom? Vocês podem sentar. E os que vão ser batizados são 2, ou são 2, né? A gente vai sair agora e vai se preparar para isso. Meus irmãos, um dos elementos necessários para que alguém seja batizado, que é importante, é a água. Aqui há água, os irmãos estão vendo.
E quem impede que uma pessoa seja batizada? É necessário que crer. É necessário crer. As pessoas devem ter testemunho de fé, crer em Jesus Cristo e por isso sendo submetidas ao batismo por imersão. Laura, você crê em Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador? Sim. Então, Laura, mediante a tua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Silvia, você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim. Então, minha querida irmã, mediante a tua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos orar para que esses irmãos permaneçam sempre firmes e fiéis no Evangelho, na presença de Cristo. Que Deus os fortaleça. É bem desafiador alguém passar pelo batismo e que isso sirva também de um despertamento para aqueles que ainda não o fizeram, mediante a fé em Cristo, possam fazê-lo o mais rápido possível. O Senhor está vindo. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, mais uma vez nós o agradecemos, Pai, porque o Senhor tem feito de fato maravilhas no meio de nós. Somos gratos, ó Deus, e rogamos ao Senhor que não nos deixe nos separar ou nos apartar da palavra do Senhor, do Evangelho, da graça, ó Deus, do Teu amor, Pai, e da Tua igreja que é acolhedora. Ó Deus, nos ajude nisso tudo. E muito obrigado mais uma vez, ó Deus, por agora fecharmos esse ciclo nesse momento. Senhor, prepare outros, Pai, para a glória do Senhor, não para nós, ó Deus, mas para que o Senhor seja sempre bendito e louvado, adorado e servido eternamente. É em nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Que bom, meus irmãos, graças a Deus. Foi rápido, né? Quando tem mais batismos, demora um pouquinho mais. Mas eu quero aproveitar esse tempo e a gente fazer dele breve, porque nós aguardamos a palavra de Deus, temos o momento da ceia, ainda aguardamos a palavra de Deus, que é o ponto mais importante no culto que nós aguardamos, esperamos para ouvir a palavra de Deus. Eu quero convidar os que acabaram de vir aqui à frente e foram aprovados, agora são membros dessa igreja, para vir agora que a gente fazer um momento final. Eu quero, meus irmãos, aproveitar esse momento publicamente, eles poderem assinar a confissão de fé. Nós aprovamos, como igreja, a confissão de fé New Hampshire, que é de 1833, uma confissão de fé batista. Mas nós subscrevemos outras confissões de fé, principalmente a de 1689, também. Parte da declaração de fé também da Convenção Batista Brasileira. E aqui eles vão assinar essa confissão de fé, eles aprenderam sobre ela também nos nossos encontros de preparação para a membresia da igreja. E após isso, a gente quer passar às mãos deles também um mimo, né? Algo muito importante, um livro que já foi estudado aqui na igreja, ele está no meio desse mimo, que a igreja é essencial. Guardem bem isso, meus irmãos, igreja é essencial. Tá? Senão a gente adquire o hábito de que a igreja não é tão essencial. Eu sou um crente em Jesus Cristo, posso me viver muito bem sem igreja, isso não é verdade. Tá? Te mentiram para você. A igreja, de fato, ela é essencial. Jesus Cristo a instituiu. Então, eu quero convidá-los, pode ser pelo Leonardo aqui primeiro, assinar. Aqui eles estão assinando a nossa confissão de fé, que os outros membros têm assinado também. Tá? Confissão de fé batista. E eles vão assinar, depois passarei para eles o livro. Pode parecer.
Estou assinando aqui, meus irmãos, só para entender. Confissão de fé são bases. Nós descrevemos, né, bases do que nós cremos. Não está tudo aqui. A Bíblia é enorme, né? Nós extraímos da Bíblia bases da nossa fé, para que aqueles que chegam aqui compreendam o que nós cremos, em que nós cremos, quais são as doutrinas, né, como nós nos apoiamos nelas. Nossa confissão de fé aponta isso. Isso dá mais segurança para a igreja, para a sua membresia, para o seu ministério pastoral, é mais segurança, né? Instrui e ajuda-nos. A confissão de fé é para isso. Ô Sheila, acho que você pode me ajudar aqui. Você pode pegar, Sheila, esse pacotinho dos livros? A Sheila, meus irmãos, vai nos ajudando. Ela vai passar às mãos dos nossos irmãos já o livro. Depois eu vou mostrar só a capa deles. A maioria sabe, nós já estudamos ele aqui na igreja no tempo da pandemia, ou quase pós-pandemia. Tem uma caneta aí dentro, tem bastante coisinha. E esses irmãos estarão participando da ceia hoje conosco, graças a Deus, né? Depois estaremos colocando para eles, eu espero que a gente lembre de passar para eles também, não sei se está ali dentro, todos assinaram o nosso pacto de membresia, né? Também. Muito bem, irmãos, aqui estão todos eles. Deixa eu pegar o livro para ler o seu livro aqui, ó. Esse livro nós temos investido, achamos que ele é um livro muito oportuno para quem está chegando na igreja. Igreja é Essencial, do Colin Hansen e Jonathan Lima. Nós já estudamos e desejamos que isso possa ser bem útil para vocês também na formação da fé. Muito obrigado, meus queridos irmãos. E vamos, meus irmãos, dar uma salva de palmas, mostrar nossa alegria, né? Creio que estamos encerrados, podem sentar, são membros desta igreja, tá? Com direitos e deveres, como todos os demais. Deus abençoe vocês grandemente. Quero convidar o pastor Paulo, está aqui à frente já, né? Já está por aqui, ele vai conduzir o momento da ceia, meus irmãos. Depois o pastor Fábio estará trazendo a palavra de Deus ao nosso coração e logo na sequência vamos encerrando. Amém, meus irmãos. Vamos para a celebração da ceia. Não deu nem para fazer pergunta para o Gabriel. Se livrou. Lá no café a gente até falou com ele antes. Deu um choque nele assim, mas graças a Deus pela vida dos irmãos que adentraram a membresia da igreja. Nossa responsabilidade é acompanhá-los agora, estar perto deles, discipulá-los com a palavra de Deus, para que eles continuem crescendo em graça e conhecimento diante do nosso Deus. Nós vamos, nesse momento, participar de um momento muito importante, solene aqui da nossa igreja, da Igreja de Cristo, na verdade. Eu queria convidar os irmãos para abrir as Escrituras em Mateus capítulo 26. Nós vamos ler dos versos 26 a 30. Os irmãos que vão nos ajudar na distribuição dos elementos, quiserem já se colocar aqui à frente, fiquem à vontade. Esse é um momento em que Jesus está instituindo a ceia, momentos antes de ele sair para ser entregue, para morrer em nosso lugar, para ser condenado. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, esse é um texto onde Jesus está estabelecendo a ceia. Ele está a momentos antes de sair e de ser entregue para ser morto, para ser crucificado e, consequentemente, mais para frente ele ia ressuscitar. Nós vamos participar desse momento. E quem é que pode participar da ceia? Os membros da igreja
E se você está aqui, você não está na sua igreja, mas você está em comunhão com a sua igreja e desejar participar, você pode participar conosco se você está em comunhão com a sua igreja. Aos irmãos que adentraram a membresia hoje também pode participar, vai ser uma alegria poder celebrar a ceia junto com os irmãos. Nesse texto, meus irmãos, nós somos relembrados daquilo que Jesus Cristo foi fazer na cruz em nosso lugar. As Escrituras nos ensinam que nós devemos fazer em memória do Senhor, e não é uma simples lembrança. Ah, Jesus morreu na cruz em meu favor. Não, nós temos que relembrar de toda a vida de Cristo. Ele é o Verbo encarnado. Ele adentrou o nosso mundo, ele entrou nesse mundo, ele pisou nessa terra. Jesus Cristo nasceu como uma criança pequena. Ele teve que aprender, ele teve que ser ensinado por seus pais. E no tempo oportuno do Senhor, ele inicia o seu ministério. Ele prega o Evangelho, ele fala a respeito do reino de Deus. E nesse momento em que nós lemos aqui, Jesus está com seus discípulos e ele sai para o Monte das Oliveiras, ele canta um hino com os seus discípulos. E aí nós sabemos o que acontece em seguida. Ele é condenado, ele é entregue, ele é condenado, ele é julgado, ele é colocado como injusto e foi na cruz, para a cruz no meu e no seu lugar. O escrito de dívida que estava sobre nós foi cancelado por meio de Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos simplesmente ter uma memória vaga daquilo que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Nós precisamos ter a plena consciência daquilo que foi feito em nosso favor. Nós merecíamos a cruz. Nós merecíamos a ira que foi derramada sobre Jesus. Era nosso lugar ser moído na cruz, mas Jesus assumiu o nosso lugar. Então, com alegria e com gratidão no coração que nós podemos e devemos participar desse momento e celebrar Jesus Cristo, nosso Senhor. Então os irmãos vão passar aí, vão entregar os elementos, você aguarde para que a gente possa celebrar a ceia juntos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Alguém ficou sem receber? Todos receberam? Amém. Vamos participar juntos, então. A seguir, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: comam, isto é o meu corpo. Comamos o pão, meus irmãos. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Bebamos o cálice. Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela vida de Jesus Cristo. Fomos nós que ofendemos a sua santidade. Fomos nós que decidimos nos afastar da sua presença. Todos nós pecamos e caímos em Adão. Fomos nós, ó Deus amado, que queríamos, que escolhemos ser autossuficientes. E caímos, ó Deus, pecamos contra ti. Mas, ó Deus, o Senhor providenciou salvação perfeita e plena por meio de Jesus Cristo. Nós merecíamos, ó Deus, a ira do Senhor naquela cruz. Nós que deveríamos ir para aquele lugar. Mas o Senhor, por graça e misericórdia, enviou Jesus Cristo para a cruz. Agradou ao Senhor moê-lo, diz a sua palavra. Por meio de Jesus Cristo, ó Deus, nós somos aceitos diante de ti. Por meio de Jesus, o Senhor nos declara justos diante do Senhor. E é por meio de Cristo que somos reconciliados com o Senhor, ó Deus. Temos plena certeza e confiança de que o Senhor nos ouve e que podemos chegar diante de ti por causa de Jesus. Obrigado, Jesus querido, por pagar a nossa dívida e por cancelar o escrito de dívida que havia em nós. E obrigado por tirar de nós as vestes de injustiças e
esses trapos de imundícia que carregávamos, por nos resgatar do lamaçal do pecado em que nos encontrávamos, por nos transportar para o seu reino de luz, seu reino de amor, reino de graça. Nós aguardamos a sua vinda com santa expectativa, Jesus querido. Queremos estar prontos para se encontrar com o Senhor. Por isso, Deus, pedimos a Ti que nos ajude e nos sustente em nome de Jesus. Amém. Queria convidar o pastor Fábio, que vai pregar a palavra de Deus a nós nessa manhã. Vamos orar pelo nosso irmão. Nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de nos colocar diante da sua palavra mais uma vez. Usa o teu servo, o pastor Fábio, para falar ao nosso coração, que o meditar, ó Deus amado, o seu coração, que o falar dos seus lábios, engrandeça o seu nome, que a sua palavra atinja, perfure nossas vidas e corações, e que por ela sejamos admoestados. Seja com o seu servo e com a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gilmar, cadê ele, Gilmar? Você me quebrou, viu, meu irmão? O Gilmar começou a chorar no testemunho dele e chorou em todos os testemunhos que foram dados ali. Você me quebrou também. Passei a lembrar do meu batismo, quando também foi aos 12 anos. Lembrei do batismo da minha filha. Aí, há 2 semanas atrás, tivemos um episódio dramático na casa da minha sogra. Eu tive que fazer massagem cardíaca no meu sogro. Deus, ele está bem, né? Debaixo da graça do Senhor. E aí minha esposa e minha sogra tiveram que ir com o SAMU, meu sogro com o hospital. Eu fiquei com as crianças, acalmando elas, né? E em algum momento surgiu uma conversa com os meus filhos a respeito da fé em Cristo. Nós estávamos vendo um episódio, um desenho animado, falava sobre a Torre de Babel e fazia uma ligação dessa com o Pentecostes. E começamos a conversar sobre a ação e a função, a obra, o ministério do Espírito Santo, sobre a vida do crente, da igreja. Aí eu lembro que o Nicolas sentou do meu lado, ele ficou muito interessado, muito interessado. E aí eu tive que olhar para ele. Aí perguntaram como que é isso. Eu falei, não, o Espírito Santo habita aos que creem. Ele habita a comunidade da fé, os que creem. E o Nicolas regalando o olho para mim, eu não tive jeito. Eu falei assim, filho, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pai, eu creio. E eu já tinha falado que o batismo é para os que creem, e ele, eu quero ser batizado, pai. Aí, imagina, uma segunda-feira, eu estava de manhã com meu sogro no sofá, eu olhava para ele assim, ele está morto. E fazendo massagem cardíaca nele, ele foi, voltou, e logo depois eu estava ouvindo uma confissão de fé do meu filho. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês, que o Senhor torne a vida cristã de vocês muito frutífera. Nunca é cedo demais para você crer e ser batizado. Então, se o seu filho pequeno, acredite, ele chegar e para você foi, pai, eu creio, mãe, eu creio, eu quero ser batizado, eu quero participar da ceia, como a Valentina fazia com a gente. Por que vocês fazem isso, a ceia? Por que a gente não pode participar? Então, que Deus dê a graça, a misericórdia de que os seus filhos venham à fé cedo. Né? Eu lembro que eu batizei com 12 anos e eu tinha só 12 anos. Com 11 anos eu queria ser batizado. E foi muito significativo, eu lembro com emoção até hoje. Né? Então, creia que o Espírito Santo está fazendo a obra na sua família. E você? Você não sabe se você quer ser batizado. Meu irmão, o que é isso? Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que na cruz do Calvário o seu escrito de dívida foi pregado, o que você está esperando? O que você está esperando? Qual que é o grande milagre na sua vida, além deste, que você espera para ser batizado? Amém? Então, que a igreja possa olhar com outros olhos para o batismo, para a ceia do Senhor. Né? Foi muito emocionante todos os testemunhos aqui, né? Tudo que Deus fez com a sua igreja, está fazendo com essas vidas. E realmente o Senhor derrame sobre a sua igreja na obra do teu Santo Espírito. Amém? Queridos, nós estamos voltando à nossa série de Lucas.
Estamos no capítulo 7, começando o capítulo 7 hoje. Então, a pregação de hoje ela vai do capítulo 7, versículo 1 até o 10. Dia 9/11, Deus permitindo, versículos 11 até o 17. Depois, em dezembro, dia 7, do 18 ao 35. E no dia 14 de dezembro, de 35 até 8:3. Se assim Deus permitir, em janeiro, a gente começa com a parábola do semeador, em 11 de janeiro, em Deus permitindo. Tudo é projeto de Deus, Ele tem que nos permitir fazer isso. E nós estamos entrando numa parcela do livro de Lucas. Aliás, é uma coisa muito interessante, são 4 evangelhos, são 4 escritores diferentes, com seus contextos diferentes, que eles escrevem sobre as mesmas coisas de maneiras diferentes. Então, nós chamamos a isso de narrativa. Cada escritor tem o seu arco dramático ou a sua narrativa. Não existe narrativa isenta. Aliás, não existe narrativa isenta. Então, todo autor que escreve algo, ele tem algo a passar, ele tem uma intenção por trás do texto. E Lucas não é diferente. Eu quero que você deixe aberto em Lucas 7. Só quero fazer uma breve lembrança para você. Quando nós começamos a série, lá em Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, que é o prefácio deste livro, e diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre vós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas está reconhecendo a autoridade daqueles que já relataram a respeito daquilo que ele está falando agora. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Lucas tinha um objetivo em mente, ele tinha um foco, ele era focado. E ele tinha contato com essa pessoa, que ele é bastante enigmática, chamado Teófilo, até porque o Teófilo ele é amigo de Deus, pode ser qualquer cristão que tenha chegado ao conhecimento e à fé em Cristo, que busca ao Senhor, mas ele aparentemente é um patrocinador de Lucas, que pediu que ele escrevesse sobre a fé que agora ele tem, ele queria saber mais a respeito, e Lucas se empenha em transmitir, e ele faz uma acurada investigação. Lucas é médico de carreira, e ele é aquela pessoa minuciosa, tanto é que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, é o maior escrito do Novo Testamento, ele é o autor que mais escreveu no Novo Testamento, colocando Atos, que é, por assim, o segundo Lucas, mas é muito interessante, e então há uma intenção. O capítulo 7, junto com o capítulo 8, e tem alguns autores que dizem até o 9, ele fala sobre o ministério de Jesus na Galileia. Só que o capítulo 7, em específico, até o 8:3, ele fala de algo muito importante. Ele fala sobre a identidade de Cristo. Então, ele está falando sobre o ser, a essência, a identidade do Senhor. E é muito interessante que nesse pequeno trecho, por assim dizer, ele fala de 2 milagres de fato conhecidos. Aí tem depois uma dúvida de João Batista, que estava provavelmente em outro momento, em outro lugar do país. E ele manda os seus mensageiros a perguntar para Jesus se ele era de fato o Cristo ou se havia de esperar outro. Lembra? João Batista, ele é primo de Jesus, Tem toda aquela história que já pregamos aqui, de Isabel e Maria, das duas se encontrarem, a criança se balançar no ventre, porque percebeu a presença do Salvador. Depois vem João Batista, tem toda uma profecia a respeito dele, e ele é o precursor do Messias. E ele está muito preocupado, porque é o seu ministério. E aí? Mas ele tem dúvidas também. Você é aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? E Jesus, então, na resposta de Jesus,
ele faz uma série de milagres e fala para os discípulos de João: vai, relatem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Ele não responde, ele fala assim: vem, olhem, escutem e transmitam isso para João, né? E depois você fica pensando assim: poxa, né, parece que Jesus deu uma desmerecida em João, né? Assim, poxa, João, você está duvidoso, né? Mas depois ele defende o ministério de João, e daí tem o último relato, que é a mulher que unge os pés de Jesus na casa de um fariseu. Mas nós vamos nos concentrar hoje nesse primeiro milagre, que é chamado de a cura do servo de um centurião. Aí vamos pensar por que ele está aqui entre os relatos a respeito da identidade de Jesus, né? Nós sabemos que ele era poderoso, fazia milagres, já fez alguns milagres extremamente emocionais aqui, dramáticos, e aí chega este agora, que é a cura de um servo, de um centurião. Mas eu quero orar com você antes. Feche seus olhos. Senhor, estamos diante da Tua palavra, mas num dia muito especial, Senhor. É um dia de provisão, porque o Senhor está dando chuva para essa terra, para encher seus lagos, os rios. Nós temos notícias de falta de água, de escassez, mas o Senhor está provendo, ó Deus, de uma maneira abundante, ó Deus, ó Pai, aquilo que nós precisamos para a vida. Isso não importa se nós somos cristãos ou não, o Senhor está provendo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Todos nós aqui, nós já tomamos um café, pelo menos um hoje, Senhor. Alguns tomaram 2. Ó Deus, e chegamos aqui para assistir essa festa em que aqueles que creem e confessaram o nome do Senhor foram admitidos no corpo de Cristo, ó Deus, seja por aclamação, seja pelas águas do batismo, e podemos nos sentar à mesa do Senhor. Que esta mesa aqui, ela é apenas sombra de algo real e verdadeiro que está por vir, na glória do Pai, diante do Pai, junto com o Senhor, e o Senhor vai voltar a tomar o fruto da videira conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos aqui agora abrindo a palavra para que, como foi no começo da série, Senhor, para que conheçamos mais o nosso Salvador. Permita-nos, então, sair daqui conhecendo mais a Cristo, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero ler Lucas 7, mas eu quero começar um pouquinho antes. A pregação é entre 7, de 1 a 10, mas eu quero começar em 6, 46 em diante. E diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não vos fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Aí existe uma transição. No texto bíblico tem bastante transição entre esta fala e o que vem em seguida. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Eu quero situar vocês geograficamente agora. Jesus está próximo do que nós conhecemos hoje como Mar da Galileia, que é bem ao norte de Israel. Mais ao norte de Israel, do Israel conhecido hoje, mais à esquerda, se você olhar para o mapa, fica o Líbano, e mais à direita, ao norte, a Síria. Se você ficar totalmente à direita, é a Jordânia. Então, só que bem ao norte do Mar da Galileia, você vai encontrar um maciço de montanha chamado Monte Hermon, que fica neve durante muito boa parte do ano. Inclusive, existem estações de esqui, e lá onde o exército de Israel está hoje. E interessante que a região é tão pequena que os soldados de cima do Monte Hermon, eles conseguem olhar e ver a cidade de Haifa, e se olhar ao lado, eles também conseguem ver Beirute, a capital de Damasco, perdão, a capital da Síria. São muito próximos, são muito próximos.
Mas dentro do Mar da Galileia, a cidade de Cafarnaum, que não existe mais, se você pensar um nor-noroeste, o que é nor-noroeste? Né? Assim, existe o oeste, não é isso? Existe o meio termo que é o noroeste, e entre o noroeste e o norte existe o noroeste. 15 graus mais ou menos ali. Então é quase ao norte, um pouquinho mais à esquerda de vocês assim, existia a cidade de Cafarnaum. Se você pegasse de Cafarnaum a noroeste e seguisse, você ia chegar a Corazim. Aliás, Corazim é famosa, né? Que Jesus fala em algum momento, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, né? Se em ti houvessem feito os milagres. Então, assim, pior condenação há para essas cidades aqui, Sodoma e Gomorra, porque os milagres que foram feitos em Corazim e Betsaida, se houvessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido. É isso que Jesus quer dizer. Mas o juízo será grande sobre Corazim e Betsaida. Mas, ok, de Cafarnaum, se você pegar a noroeste, você vai chegar a Corazim. Um pouco antes de Corazim, existia um morro. É ruim chamar de montanha, porque essa montanha ela fica 25 metros abaixo do nível médio do mar. É uma montanha. Tá? Mas por quê? Porque a região toda de Cafarnaum, ao redor do mar de Galileia, ele fica mais ou menos a 230, 250 metros abaixo do nível médio do mar. Então era um morro. Inclusive há quem chamasse isso aí de Pequeno Hermon, essa montanha, que é a montanha das bem-aventuranças. E é onde Jesus, você vai encontrar isso em Mateus, vai encontrar em Lucas, é onde Jesus subiu a montanha e de lá ele proferiu as bem-aventuranças. E em Lucas a narrativa é que ele desce ao sopé da montanha e fala com o povo, e que Mateus é quase como um paralelo do que Moisés fez no Sinai, quando ele desce com as leis e ele fala. Então o texto está dizendo que Jesus é maior que Moisés, porque ele desce da montanha e promulga as bem-aventuranças para o povo que está ali. Pois bem, é nesse contexto que Jesus conclui o capítulo 6 de Lucas. Ele está proferindo as bem-aventuranças e proferindo outras instruções e proferindo alguns ais e outras coisas. Então, o capítulo 7 começa com ele concluindo esse ensinamento. Há, inclusive, escritores bíblicos que concluem aquilo que é escritura daquilo que ele falou até então. Né? Mas, na verdade, é que ele concluiu aquele ensinamento e é muito próximo de Cafarnaum. Então, ele sai daquela região e vem para Cafarnaum. O próximo milagre, ou o próximo perícope que a gente vai ver no próximo domingo, que é sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Naim já é uma cidade diferente. Naim, se você tem que pegar uma linha reta e traçar, saindo do meio para a esquerda, 50 quilômetros, né, ao sul-sudeste ali de Cafarnaum, é Naim. Essa região toda fica no conhecida Galileia dos Gentios. Por que Galileia dos Gentios? Porque apesar de ter uma população judia, né, israelense, ali havia uma densidade muito grande de gentios. E é muito interessante, então, Jesus entra em Cafarnaum e algumas coisas acontecem quando ele chega a Cafarnaum. Aliás, há textos bíblicos que falam que a casa que Jesus morava ou ficava era em Cafarnaum. Jesus teve um ministério muito intenso em Cafarnaum. Ele falou diversas vezes na sinagoga de Cafarnaum. Aliás, a sinagoga de Cafarnaum foi descoberto em arqueologia que existe um resto de uma sinagoga construída no 4º século depois de Cristo, toda feita em mármore. Aí que entra, mas Fábio, 4º século, 400 anos depois de Cristo, mais ou menos. Mas aqui está falando, esse texto a gente vai falar sobre sinagoga, só que descobriram também que os alicerces dessa sinagoga são feitos de basalto negro e eles são contemporâneos dos dias de Jesus. Então essa sinagoga existia nos dias de Jesus. O seu alicerce é de basalto negro, então alguém a construiu. E vamos ler então 7 em diante. Diz 7, versículo 1 em diante. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Deixa eu fazer outra parada aqui, dar um outro contexto para vocês. Lembra que eu falei para vocês que Cafarnaum ficava a mais ou menos 230 metros abaixo do nível do mar?
Agora, você imagina uma região com uma alta umidade. É do lado do lago. Só que é abaixo do nível do mar. A circulação do ar ali é muito ruim. Aliás, existem relatos de que havia naquela região muitas doenças, respiratórias principalmente. Muitas doenças, muitas. Só que assim, existe uma dúvida sobre qual que é a doença que existia, que o servo do centurião tinha, porque lá em Mateus fala que ele estava paralítico. Então, não sabemos exatamente o que acometeu este servo, mas ele estava doente, e pelo que o texto diz, à beira da morte. E por que tinha um centurião ali? O que era um centurião? Centurião, ele era um dos oficiais de uma legião romana. A legião romana, ela era composta por mais ou menos 6.000 soldados. Então, existia em torno de 60 oficiais centuriões. E cada centurião, ele era responsável por uma centúria, ou mais ou menos 100 soldados. Só que na história não diz que havia uma guarnição romana de soldados militar estacionada em Cafarnaum. Mas o que acontecia na Galileia dos gentios? Né? Roma mandava, e no caso Herodes Antipas, que era o governador da região, ele usava de soldados como que fossem representantes nas cidades locais. E naquela cidade de Cafarnaum existia um representante que era um centurião, que era, no mínimo, gentil. Se era romano, temos dúvida, mas era gentil, não era judeu. E é muito interessante que a Bíblia retrata muito positivamente diversos centuriões, e este é um deles. Ele demonstra respeito ao povo, ele é um dos benfeitores do povo, e parece que ele é muito simpático à fé judaica, pelo menos. Ao ponto de trazer dúvidas se ele de fato era religioso, inclusive. É semelhante ao centurião Cornélio de Cesareia, lá em Atos você vai encontrar que ele tem uma visão. Né? E ele manda falar com Pedro, manda mensageiros a Jope, e Pedro vem pregar para Cornélio. Ele é um centurião. Né? E Pedro não quer pregar para ele porque ele é um gentil, mas Deus manda ele pregar, e ele então se converte, ele é batizado, Cornélio. E aqui está um dos centuriões, que é retratado de maneira positiva nos evangelhos do Novo Testamento. Olha só, o servo desse centurião, a quem ele muito estimava, não é que ele era um servo muito útil, é que este servo era muito estimado pelo centurião, pelo seu, né, o seu dono, talvez. Tendo ouvido falar o centurião a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Aí você fala assim, uai, um gentil, ele convoca os anciãos judeus para interceder perante Jesus. Algumas coisas já começam a ficar estranhas aqui nesse relato. Porque os judeus eles não se davam com os gentios. Aliás, para um judeu entrar numa casa de um gentio, ele se tornava impuro. Se um judeu entrasse na casa de um gentio, ele se tornava impuro diante da religião judaica, do sistema sacerdotal. Ele não podia entrar na casa de um gentio, ainda mais de um dominador. No caso, o centurião romano, e ele representava, né, Roma, o Estado presente naquele momento. Só que este homem, ele tinha, de alguma forma, bom trânsito entre os líderes da comunidade local, porque os anciãos não significam que eram os homens velhos da cidade, mas os líderes daquela comunidade de Cafarnaum. Então ele vai e solicita aos anciãos que eles intercedam diante de Jesus por ele, porque ele tem um servo que está à beira da morte e ele o ama muito e ele quer ver esse servo curado. Estes, chegando a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele, o centurião, é digno de que lhes faça isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ou seja, com os recursos próprios, aquela sinagoga que tem os alicerces de basalto negro, foi esse centurião que custeou a obra e fez para que o povo daquela cidade pudesse cultuar a sua fé judaica, mas pudesse cultuar a sua fé naqueles dias. Então, Jesus foi com eles. Lembra? Jesus é judeu. E judeu não pode entrar na casa de gentil, que se torna impuro. Olha a coisa espetacular que acontece aqui. Então, Jesus foi com eles.
E já perto da casa, o centurião, que antes tinha enviado os anciãos do povo, enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Este homem gentil, benfeitor do povo, ele fazia benfeitorias muito além da política e da boa vizinhança. Algo na fé judaica estava fomentando no coração daquele homem, ao ponto dele ouvir falar de Jesus e entender: este homem pode trazer solução para os meus problemas. E ele, tanto é que ele conhecia os ritos e preceitos da religião judaica, sabendo que um judeu não poderia entrar na casa dele, se tornaria impuro. E ele aceitava isso, ao ponto de mandar os seus amigos. Falou assim: olha, eu te chamei, mas, cara, você não precisa entrar na minha casa. Eu não sou digno de que você faça isso. Mas daí vem uma parte que, por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. O centurião não vai ver Jesus, ele manda amigos. Não é que ele é orgulhoso, é que os relatos que chegam para ele de Jesus, esses mesmos que Lucas está tentando escrever para Teófilo, são tão contundentes e mexeram tanto com ele. Então, assim, ó, eu, um centurião gentil, não sou digno de sequer de entrar na tua presença. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. O ponto alto desse trecho não é nem a cura. Lucas, ele está pouco preocupado em falar da cura. Ele fala da cura porque ela de fato aconteceu. Mas Lucas quer demonstrar algo maior, real e verdadeiro, para Teófilo e para aqueles que vierem a ler as suas palavras. Ele está falando da identidade de Cristo e que este detém toda a autoridade. É muito oportuno que nas palavras imediatamente antes de Jesus entrar em Cafarnaum, olha o que ele fala: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ele está falando para uma miríade de judeus: vocês me chamam de Senhor, e Senhor, não fazem o que eu mando. E ele fala a respeito de quem ouve as suas palavras, que é como um homem prudente, que cava profundo alicerce para construir a sua casa espiritual. Ele está dizendo que quando vêm as vicissitudes da vida, derrubam as casas destes que são construídos sem alicerce. E qual que é o alicerce? A fé em Cristo Jesus. Ouvir as suas palavras de autoridade. E é muito interessante que se você pegar algumas passagens imediatamente antes, aliás, não avançamos muito em Lucas ainda, esses dias eu conversei, tem algum tempo, pastor Alex Darre, né, eu falei que eu estava fazendo uma série em Lucas, eu falei: você é louco, porque é o texto mais longo, você vai fazer série até quando? Eu falei assim: não sei, só Deus sabe. Né? Olha só o que diz em Lucas 4, 32. E Jesus cura um endemoniado em Cafarnaum mesmo. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade.
No versículo 36 dessa mesma passagem, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos, e eles saem. É com autoridade, eles obedecem, porque ele a detém, é dele, a pertence. Olha que diz capítulo 5, versículo 5, e esta é uma das passagens mais emocionantes, é aquela pesca maravilhosa. Os discípulos tinham passado no mar da Galileia tentando pescar a noite toda e não conseguiram nada. Estavam cansados. Aí, ao raiar do dia, eles estão trazendo seus barquinhos de volta para a praia e Jesus está ali. E Jesus manda eles lançar a rede de novo. Pedro tenta argumentar, mas Senhor, já tentamos fazer isso a noite toda. Nada. Eu sou pescador a vida inteira. Nada. Nem lambari. Nada. Só que olha o que Simão Pedro fala. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Algo no coração de Simão queimava. Algo no coração de Simão estava inflamado. Algo no coração de Simão, apesar de toda a frustração de uma noite improdutiva, ele, diante daquela palavra, ele falou assim: não tem como não fazer. E sob a tua palavra lançarei a rede. E é muito interessante que eles lançam os seus barcos ao largo, lançam, as redes estão a ponto de se arrebentar, os outros barcos vêm, eles retiram todos aqueles peixes da água, os barcos estão a ponto de afundar, tanto que encheu de peixe. Eles arrastam os seus barcos para a praia, e vocês acham que eles vão vender peixe à torta e direito no mercado? Eles abandonam os seus barcos, porque eles encontraram algo maior e verdadeiro diante deles. E Jesus os chama e fala, porque Pedro chega assim: Senhor, se afasta de mim, porque eu não sou digno. Se afasta de mim, Senhor. Eu sou impuro, eu sou nojento, eu sou pecador até tutano. Mas Jesus fala para ele: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Mas continua. Versículos 12 e 13 do mesmo capítulo 5. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E essa pregação para mim foi profunda. Aquele homem que ele é um morto-vivo, é um zumbi ambulante. Ninguém queria chegar perto, e na lei eles tinham autoridade. Se ele entrasse na cidade, podia apedrejar até a morte. Ele tinha que ficar longe. E ele, entrando nessa cidade, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Assim, esse homem falou assim: eu já estou morto, para mim não resta mais nada, então é a minha última cartada. Este tem autoridade. E foi Jesus, prostrando-se com o seu rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Senhor, depende apenas de o Senhor querer, porque eu sei que o Senhor pode, porque a autoridade sobre toda a impureza e miséria, o Senhor a tem. E o texto diz que Jesus, estendendo a mão, tocou o miserável e disse: quero. Fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Mas continua. Olha o que diz versículos 23 e 24. A cura de um paralítico em Cafarnaum, também em Cafarnaum. Qual é mais fácil dizer? Lembra que 4 amigos desceram uma maca pelo telhado de uma casa?
estes 5, eles acreditavam na autoridade daquele que estava lá dentro. Eles fizeram um furo, um buraco, o tamanho de uma maca naquele lugar e desceram. Olha o que Jesus diz. Porque ele falou que, filho, os seus pecados estão perdoados. E os homens ali ficaram arrazoando seus corações. Quem é este que pode dizer que perdoa pecados? E Jesus fala, qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados ou levanta-te e anda? Qual milagre é maior? E aí é um teste para a gente. Qual milagre é maior? Qual é o maior milagre de sua vida? Estão perdoados os seus pecados ou levanta e anda? Ou para de coxear, ou volta a enxergar, ou a sua mão, ou você deixa de ser leproso. Qual que é o maior milagre? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. Quem tem autoridade para perdoar pecados? Mas daí chega em 6, versículos 8 e 10, que é este, que a respeito, versículo 8 e 10, perdão, gente. É isso mesmo. Tem o homem da mão ressequida, também numa sinagoga, e Jesus estava ensinando, e eles começaram a questionar o ensinamento de Jesus nos seus corações, e Jesus conhecia o que ia na mente e no coração desses homens, mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te, vem para o meio, e ele levantou-se e permaneceu de pé. Então Jesus disse a eles, que vos parece? É lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E antes que houvesse resposta, Jesus, fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Jesus está dizendo o seguinte, ele é Senhor sobre o sábado, ele é o Senhor sobre o seu propósito de vida, ele é Senhor sobre a sua saúde, ele é Senhor sobre a morte, ele é Senhor sobre a doença, sobre a miséria, ele é Senhor, inclusive, à distância. Quando você está lá no seu trabalho, seja de repente você trabalha como embarcado em uma plataforma, fica 15 dias longe de casa, num fim de mundo onde tudo explode, queima ou pega fogo. Você trabalha, às vezes, com uma arma na cintura e tem que subir um morro em que tem 300 ou 400 bandidos esperando você com um fuzil lá em cima. E você olha, ninguém está olhando por mim aqui. Jesus tem autoridade sobre isso. Ele que tem autoridade se você vive ou se você morre nessa vida aqui. Ele que tem autoridade sobre o seu pecado. Ele tem autoridade para lhe perdoar os pecados diante de Deus Pai. A maior impossibilidade do homem é o que fazer com o seu pecado. Nós nascemos pecadores. Nós nascemos na maldição do pecado por conta de Adão e sua desobediência lá no Éden. Fico pensando no dia que o pessoal encontrar Adão no céu. É que a gente vai esquecer, né? Tudo passou. Ele tem autoridade. É disso que Lucas está falando. Essa é a identidade do Messias. Ele detém toda a autoridade. E é muito interessante e significativo, agora, diante de uma plateia judaica, que Lucas fala a respeito de um gentio que reconhece a autoridade de quem está chegando para vir curar o seu servo. Jesus é reconhecido na sua autoridade por um gentio. E aí a gente pode voltar um pouquinho lá atrás. Quando Maria e José chegam com um bebezinho que nasceu numa manjedoura, porque não tinha lugar na hospedaria, diante do templo,
para poder apresentar este diante do Senhor, porque é o ritual da lei judaica. E ali existe um homem chamado Simeão, que passou a sua vida diante do templo, aguardando a chegada da promessa. E o Espírito Santo já tinha falado para ele: você não passa dessa vida enquanto você não ver o cumprimento da promessa. E ele aguardava com fé todo dia. Até que ele vê aquele casal simples chegando com um bebezinho. O Espírito Santo move o seu coração. É este, Simão. Chegou, Simão. Cumpriu-se a promessa. E Simão vem e o toma nos braços e louva a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. E aqui no capítulo 7 existe um gentio em que o Espírito Santo abriu seus olhos, luz para a revelação aos gentios, que entendeu que aquele que estava entrando em Cafarnaum, ele tinha autoridade para resolver todos os seus problemas. Quem aqui é autoridade? Não, é sério. É pai, patrão, você é supervisor, gerente, irmão mais velho, não é isso? Às vezes você é representante do bairro, do seu condomínio. De alguma forma você é autoridade. Existe responsabilidade na autoridade. Você tem coisas a cumprir na sua autoridade. Só que a autoridade, ela tem um custo. Ela tem um preço. E ela é cara. Jesus carrega sobre si todo o custo e o preço de ser a autoridade do jeito que está demonstrado aqui nas palavras de Lucas. Não é à toa que vai chegar em algum momento em Lucas que ele vai carregar sobre si todas as nossas dores e enfermidades causadas pela iniquidade do pecado e vai levá-la ao madeiro. Vai ser abandonado por Deus Pai por causa da miséria do pecado que está sobre ele. Não que ele tenha pecado, mas porque carregou sobre si as nossas transgressões. Ele vai ser moído por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estaria sobre ele na cruz do Calvário. Ele é autoridade. Ele detém todo o poder. Talvez as suas mazelas, você tem que olhá-las na dimensão de como o Senhor olha para elas. Eu acho espetacular no texto que os amigos do paralítico descem naquela casa, porque todo mundo está esperando o quê? Que ele ande. Mas Jesus quebra todo o paradigma e fala: estão perdoados os seus pecados. Jesus dá o maior milagre antes de dar o menor. Jesus introduz aquele homem ao céu antes de fazê-lo andar aqui na terra de novo. É como o ladrão na cruz, um zombando: tira a gente daqui, você não é o filho de Deus, você não é Deus. Aí o outro fala assim: rapaz, nós somos merecedores de estar aqui. Não fala assim. Aí ele olha para Jesus: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas Jesus, mesmo na cruz, suportando o peso do mundo, ainda detém autoridade e fala o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não tirou ele da cruz. Jesus não restaurou suas feridas. Ele pagou o preço pelos seus atos. Continuou pagando. Mas aquilo que importava de fato, o verdadeiro milagre, Jesus fez. Às vezes nós olhamos para o Senhor com desdém. Por quê? Porque minha unha encravada não parou de doer. Porque meu carro furou o pneu.
porque meu carro, o combustível mudou e agora ele está engasgando. E ficou caro arrumar. Porque o mercado ficou mais caro. Porque aquela doença continua. Porque aquela dor continua. E nós queremos nos indignar com o Senhor, porque Ele não nos serve naquilo que nós queremos ser servidos. Só que quando Lucas, é muito interessante, traz a narrativa da cura do servo do centurião, ele está falando para os judeus assim, olha, um gentil, representante do Estado que domina Israel, que é autoridade sobre isso aqui, está reconhecendo a autoridade do Filho de Deus que vocês não estão reconhecendo. Ele reconhece, inclusive, olha só que interessante, ele usa a sua dignidade para chegar para os anciãos de Israel e falar assim, vai lá, intercede por mim para Jesus. Ele usa a dignidade dele, afinal de contas ele é um benfeitor. Mas quando Jesus se aproxima da sua casa, ele usa da sua indignidade para se humilhar diante de Jesus. E falar, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Aliás, não sou digno nem de chegar na tua presença. Manda uma palavra só, já me basta. Porque aquilo que o Senhor mandar vai acontecer. Queridos, nessa manhã, eu quero que você olhe para a sua fé cristã com outros olhos. Olhe para o Senhor. Aliás, essa é a intenção do Evangelho de Lucas, de quando começamos a série, que você conheça o seu Senhor. Se há uma pessoa que você tem que conhecer nesta vida aqui, desse lado da eternidade, é o seu Salvador. Porque é com as vestes dele que você vai entrar nas suas bodas. Não é pelos seus méritos, não é porque você é um centurião, não é porque você é um gerente, não é porque você tem uma casa, um condomínio, não é porque você ganha um excelente salário, passou num concurso, é juiz, sei lá o que for, não é porque você é um engenheiro, não é porque você... Não é nada disso. É pelos méritos e obra de Jesus que você pode entrar nas bodas do Cordeiro. É com as vestes dele e não as suas. Então, nessa vida aqui, conheça o seu Salvador. Ele é aquele que detém toda a autoridade. Autoridade sobre a morte, autoridade sobre a vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia. Vamos orar? Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado. Ó Deus, Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos aqui de estar nessa manhã, como igreja, como corpo do Senhor, comunidade dos que creem. Louvado seja o nome do Senhor, porque se nós cremos, é porque o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o teu Santo Espírito agiu em nossas vidas, que nós fomos moídos, ó Deus, ó Pai, e nós cremos. Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Conduz-nos diante de Ti, meu Pai, nesse dia. Ó Deus, que o Senhor possamos glorificar o Teu nome em todos os nossos afazeres, no almoço que teremos agora, nas pessoas que iremos encontrar, ó Deus Pai, no trajeto para casa e aqueles que voltarão aqui para a noite, ó Deus Pai, nos abençoe. E abençoe também o pastor Fernando, que volta hoje à noite para a sua casa, dar um bom voo, um bom trajeto, que possa chegar lá e encontrar tudo bem para a glória do Senhor. Nós oramos sim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.